O Sob Outro Olhar está voltando de forma presencial e de cara nova na TV Antares, canal 2.1, toda terça, 6 da noite, com a reprise quarta, 1 da tarde. O programa de hoje traz o desenvolvimento de jovens por meio do Teatro do Oprimido no Pré-Mensul e a inclusão das meninas que sofrem com a pobreza menstrual. Desde 2014, a Organização das Nações Unidas considera o acesso à higiene menstrual um direito que precisa ser tratado como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Porém, ainda hoje essa questão social é tratada como um tabu na sociedade e milhares de meninas e mulheres em todo o país vivem e lidam diariamente com a pobreza menstrual. Mas essa situação de vulnerabilidade social não está ligada unicamente ao acesso ou não a itens básicos de higiene, como os absorventes femininos, como explica Tainá Lima, coordenadora de uma ONG que trabalha no combate a essa problemática. Às vezes, quando a gente olha esses dados, a gente pensa que é uma realidade distante, né? Acaba sendo um dado mais a nível do Brasil. Mas é uma realidade que está presente, né, em todos os estados. E aqui também, a nível de Teresina, a nível de Piauí, também a gente tem muitas meninas e mulheres que não têm acesso, seja a informação, seja aos materiais adequados, né, para que elas tenham uma dignidade durante o período menstrual. Então, a gente desenvolve trabalhos com meninas em 3 áreas semi-urbana e rural, aqui a nível de Piauí, levando a questão da própria educação, né, sobre o gerenciamento menstrual, sobre a saúde, pobreza, né, higiene. E também porque a gente entende que a questão da pobreza menstrual ela não é só a falta de acesso ao absorvente, mas a pobreza menstrual também ela é a falta do saneamento básico, ela é a falta de informação, ela é a falta envolve a questão financeira também, né? Então, não é só o viés, não é só não ter acesso ao absorvente, mas é toda uma conjuntura, né, que forma essa problemática que é a questão da pobreza menstrual. Esse bracelete é uma ideia também de um movimento global, e aí a gente readaptou para a nossa realidade, né, que a gente inclui essa questão da ovulação. A gente entende que muitas meninas acabam tendo gravidez precoce, né, pela falta de conhecimento sobre o seu ciclo menstrual, sobre o seu próprio corpo. Então, através desse bracelete, as meninas conseguem entender, né, como que funciona o ciclo menstrual, entendendo que o ciclo menstrual não é só o período que elas estão menstruadas, né, mas é todo um processo. Em Teresina, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres também desenvolve projetos ligados à saúde da mulher, que ficaram ainda mais evidentes durante a pandemia da Covid-19. Aqui no Piauí, a gente está com um processo a gente está aguardando, né, a sanção de uma lei estadual e estamos também articulando uma lei municipal para a inclusão de absorventes, papel higiênico na cesta básica. Se você parar para pensar, 30% das mulheres do nosso país elas não têm acesso a saneamento básico. Aí você imagina como é estar menstruada e não ter acesso a um banheiro, a água. Então, assim, é uma questão bem complicada que realmente requer o olhar do poder público e uma intervenção. Aqui em Teresina, a gente tem um serviço específico, que ele é administrado através da Fundação Municipal de Saúde, que é o consultório na rua, que é uma equipe de profissionais de saúde, no qual também tem assistente social, redutores de danos, e eles fazem um trabalho com a população em situação de rua, inclusive com entregas de materiais como kits higiênicos. Estamos aqui de volta com Sob Outro Olhar no Parque da Cidadania e vamos falar de um tema que é sobre a pobreza menstrual. Está sendo muito falado, mas precisa ter visibilidade. Estou com a jovem Thaís Dias, que é estudante de História da UFP, diretora do Coletivo Olga Benário e da União de Estudantes, União Estadual de Estudantes. Muito bem, Thaís, fala para a gente primeiro sobre essa realidade. Quando se fala em pobreza menstrual, tem algo além da ausência, da falta de absorventes para as meninas pobres. Fale aí como é a realidade no Piauí. Então, né,
Quando a gente fala de pobreza menstrual, a gente não fala só de falta de absorvente para as meninas, né? A gente fala de saúde pública para mulheres, né? No Piauí a gente viu e vem vendo que a população de rua cresceu massivamente, né? Mulheres foram desempregadas, mães, e isso afeta diretamente a vida dessas meninas adolescentes que muitas vezes estão nos seus primeiros ciclos menstruais, né? Muitas vezes não conseguem ir até a escola porque não tem ou uma conversa dentro de casa ou o próprio Estado não dá apoio. As escolas também não conversam sobre esse assunto, né? Então a gente tem uma realidade que precisa ser falada, a gente precisa falar sobre isso, porque parece muitas vezes que é um grande tabu, né? Que é uma grande vergonha falar sobre menstruação, falar sobre meninas que estão, tem sua menstruação, está nos seus primeiros ciclos, meninas de 14, 13 anos, que é a idade que vai, né? Que vem aí os primeiros ciclos de menstruação e ficam com vergonha porque às vezes não entendem o que acontece com o seu corpo, né? Então, quando a gente fala de pobreza menstrual, não é só falando de falta de absorvente, mas a gente está falando de saúde pública para mulheres, para adolescentes. No Brasil, a idade média que as meninas menstruam é 13 anos. Então, uma criança que está lidando com a situação que causa vergonha, como você já falou, causa medo. E imagina ter que usar jornal, miolo de pão, coisas que podem contaminá-las. Aí como é que o movimento trabalha com isso dentro das escolas? Quando a gente vem, né, a gente precisa fazer esses debates dentro das escolas, né, porque, olha só, você falou, né, jornais, miolo de pão, pano, isso pode sim contaminar, isso pode causar outras doenças nessas meninas, né, que não sabem o que está acontecendo com seus corpos. Nas escolas, a gente precisa levar para as escolas projetos, distribuições de absorvente grátis para as meninas, né? A gente precisa levar, por exemplo, o debate de educação sexual, porque isso é para além, assim, é para a menina conhecer seu corpo, é para a menina saber o que está acontecendo com ela, né? A gente fala tanto que hoje está muito fácil a informação, tudo vem, mas muitas vezes não tem acesso à informação, não tem acesso à internet, não tem acesso a um celular, um notebook. Então não tem como a gente cobrar essa informação dessas meninas se não chega a acesso à internet a elas. Então a gente precisa fazer isso, por exemplo, fazer uma campanha de solidariedade com cestas de higiene pessoal, tendo absorvente dentro delas, tendo informativo para que essas meninas possam entender o que está acontecendo com seus corpos. O presidente ele vetou o projeto que propõe a distribuição desse material de absorvente e artigo de higiene nas escolas. Como é que o movimento algabenário, o movimento também de estudantes e o próprio DCE avalia? A gente vê como um retrocesso assim, muito grande, né? O presidente vem fazendo um veto desses. Eu, sinceramente, não sei qual foi a argumentação que o presidente usou para que pudesse vetar a distribuição de higiene pessoal e de absorvente nas escolas. A gente vê que de 2 de cada 4 meninas não vão para a escola porque não tem absorvente em casa, não tem absorvente para ir para a escola. Então, isso afeta diretamente ao estudo dessas meninas. 50% dessas meninas não têm a informação do que está acontecendo com o seu corpo. Então, o presidente vetar essa distribuição gratuita de um artigo que é tão importante, né? Isso acaba sendo um retrocesso gigantesco. Eu digo a vocês, não tenham vergonha de menstruar, é normal.